Da mesma maneira que você está, nós já vamos entrar no momento da palavra. Do jeito que você está, eu queria convidar aqui o pastor Marquinho Maciel. Chega aqui, meu amigo, vamos dar um aplauso para os servos de Deus nessa noite. Aleluia. Obrigado, Luquinha. E a tempestade nós vamos orar pelo pastor Marquinho. Quem aqui conhece que existe um país diferente dentro do nosso Brasil chamado Acre? Só levantou duas mãos, pastor. O povo nem sabe que existe Acre no Brasil, né? Será que pode vir algo bom do Acre? Eu posso dizer que pode. Pastor Marquinho é um amigo super influente no nosso país. Ele vai explicar um pouco mais da história dele. Ele vai estar com a gente hoje, domingo também. Mas, irmão, eu tenho... Olha, é bom vir na igreja. Vocês têm ele quinta e domingo. Eu tô com esse homem todo dia na minha casa, tomando café, comendo. E cada vez que eu sento, a minha mente fica bugada. Sabe aquelas coisas que você para ouvir assim, e você ouve Deus falando. O pastor Marquinho escreveu um livro chamado O Poder da Atualização. Tudo aquilo que nós vivemos há 5, 6 anos atrás aqui na El Shaddai, esse homem passou. Está vivendo algo sobrenatural no Acre. Eu vou deixar ele explicar. Eu quero que, se você levantasse sua mão para cá, nós vamos abençoar a vida do pastor. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e vai continuar fazendo neste lugar. Nós te entregamos agora a vida do pastor Marquinhos em suas mãos. Nós já sabemos, Pai, que a palavra foi colocada nos seus lábios, no seu coração, em sua mente. Que Ele possa transmitir para nós tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer que nós possamos. Que Ele possa ser canal de bênção para nossas vidas, Deus. Que nós possamos sair daqui hoje transformados. Que possa haver quebrar de correntes, quebrar de cadeias, vidas libertas, pessoas salvas do vício. Vidas, Pai, no seu altar nessa noite. Nós declaramos que tudo é teu, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Usa Ele mais uma vez para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Eu imagino que o seu sentimento, ou talvez a sua expectativa, seja a mesma que o Adriel falou. Pode vir alguma coisa boa do Acre. Deus não está limitado à condição financeira da sua família. Deus não está limitado ao lugar que você nasceu. Deus não está limitado à situação geográfica nenhuma. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que tudo que há no céu, tudo que há debaixo do céu, está sob o controle dEle. Deus faz quando quer, como quer, através de quem Ele quer. Deus não está limitado a nada. Você ainda crê em milagres, sim ou não? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Ezequiel, pastor Adriel, primeiro pelo privilégio de estar aqui com vocês, por terem nos recebido tão bem. A gente tem passado dias incríveis. E que atmosfera, que presente vocês têm. Pela misericórdia de Deus, eu tenho rodado alguns lugares no Brasil, fora do Brasil. E infelizmente muitas igrejas estão morrendo. E não é morrendo pela quantidade de pessoas, não, era pela falta de vida mesmo. E aqui tem vida. Aqui tem vida.
há uma atmosfera aqui que é tudo que Deus precisa para poder cumprir e fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer. E essa atmosfera você pode até pensar que ela é promovida pela estrutura, pelo louvor. Isso faz parte pela capacidade do ministério. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O principal motivo que faz Deus se mover e estar presente num lugar é quando tem uma igreja que responde à sua adoração. Onde tem uma igreja, sabe, apaixonada por Ele, que entrega, que adora. A nossa adoração atrai a presença de Deus. E verdadeiramente Deus está aqui. Eu creio nisso. Amém? Eu queria passar um vídeo da nossa história para você conhecer um pouquinho da nossa comunidade Batista Vida. Hoje somos 8 igrejas e milhares de famílias alcançadas por uma visão que vive uma cultura de amor, de cuidado, de generosidade, de excelência e de expansão, e com um único foco e com um único propósito, que é ganhar vidas e cuidar bem delas. Somos a comunidade Batista Vida, mas nem sempre foi assim. Iniciamos com um pequeno grupo de 8 pessoas, nos reunindo numa sala de uma associação de moradores. Depois alugamos o nosso primeiro espaço, onde tínhamos a capacidade para apenas 30 pessoas. A próxima etapa seria ainda mais desafiadora. Foram 10 longos anos na quadra de uma escola, montando e desmontando estrutura de culto todos os domingos. Em 2017, me encontrava com um misto de dúvida e desmotivação. Foi quando percebi a necessidade de fazer algo diferente para obter resultados diferentes. Então iniciei o meu processo de atualização ministerial, começando pela busca de conhecimento através de estudos, de livros, leituras, conferências, mentorias e visitando lugares que me inspiravam, pois precisamos aprender com quem já chegou onde desejamos chegar e estar em lugares onde aquilo que nós sonhamos já é algo comum, já é uma realidade. A partir do conhecimento adquirido, então comecei o processo de atualização ministerial na prática, iniciando por uma mudança na genética da igreja, implantando uma cultura de amor, de serviço, de generosidade, de excelência, seguida de mudanças estéticas, tudo buscando promover uma melhor experiência, tanto para quem já estava conosco, como para quem viesse nos visitar. Entendemos que nessa geração, a igreja não pode se preocupar apenas com o conteúdo a ser entregue, pois isso as pessoas têm no YouTube, mas precisa se preocupar em promover uma experiência que envolva todos os sentidos do ser humano, ou seja, corpo, alma e espírito. Como resultado desse processo de atualização, que envolveu muita humildade para aprender com quem já tinha chegado onde eu desejava chegar, muita perseverança para não deixar que aquilo que eu via me fizesse esquecer do que eu havia ouvido, aquilo que começou com algumas poucas pessoas, apesar das nossas limitações, se tornou naquilo que eu nem sonhava. Pois o que Deus tem para quem o ama e confia nele e persevera com um coração ensinável, a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração do homem. Com quais recursos fizeram tudo isso? É a pergunta que mais ouço. E a minha resposta sempre é: o problema da Igreja de Cristo na Terra nunca foi nem será financeiro. O problema sempre será visão. Pois eu creio que com a visão sempre virá a provisão. Eu creio que Deus fez no Acre para dizer a você: se eu fiz lá, eu posso fazer em qualquer lugar. O Acre existe, é longe, mas a gente chega lá. Fica o convite para quem quiser nos visitar. O almoço é por nossa conta. Amém? Que privilégio poder estar aqui. Estou acompanhado da minha esposa, pastora Ana. Fica de pé. Olha como Deus é bom. Essa é minha esposa.
Sempre digo que Deus é bom. Deus foi muito bom com ela, né? E nós estamos casados há 28 anos. Temos 3 filhos. A Lisandra de 30, casada. João Marcos de 21. E o Pedro de 10, que é a rapa da panela. Segundo ele é o pastor da igreja e eu sou seu auxiliar e estou cuidando da igreja enquanto ele cresce. Então ele já derrubou eu e o irmão dele de uma rasteira só, né? Então nossos filhos todos servindo ao Senhor, graças a Deus. Então estamos aqui para compartilhar algo com você. Se eu perguntei para você se você crê realmente que Deus ainda faz milagres. Eu nasci, você chega no Acre, aí você pega um voo, se for por estrada são 600 quilômetros. Você chega numa cidade chamada Cruzeiro do Sul, que é o interior do Acre. Quando você chega em Cruzeiro do Sul, você pega um barco e você sobe o rio chamado Juruá, 12 horas de barco. Você chega num local chamado Seringal, Valparaíso. Por que Seringal? Porque é uma área rural, ribeirinha, onde tinha seringa, de onde se extrai o látex, de onde se produz a borracha. Nesse lugar eu nasci e vivi até meus 12 anos de idade. Até meus 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica. Fui alfabetizado pela minha mãe. E hoje, aos 48 anos, Deus tem me usado para pregar no Brasil e no mundo, porque Ele não está limitado ao lugar que você nasceu. A tua condição financeira, Ele não está limitado a nada. Ele continua sendo Deus de milagres. Ele continua sendo fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando... Obrigado, lindão. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Amém? Queridos, Jesus, Ele dá vida ao que está morto, e Ele dá vida em abundância àquilo que está vivo. O fato é que, independente de como esteja a tua vida, independente de como esteja alguma área da sua vida, Jesus, Ele tem poder não apenas para ressuscitar, como Ele tem poder para fazer algo extraordinário naquilo que nós entregamos na mão dEle. Sabe, tem vezes que a gente dá por perdido, como a gente costuma dizer lá no Acre. A gente deixa o ladrão ganhar. A Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E às vezes a gente deixa o ladrão ganhar, concluindo que aquilo que nós perdemos não pode ser recuperado. E só há uma maneira de um cristão perder uma luta, perder uma guerra, é se ele desistir. De outra maneira não existe como perder. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. A sua não vai ser o primeiro, não vai ser a primeira. Sabe, eu vim aqui para dizer para alguém, dizer para você: ei, você pode estar achando que já morreu, você pode estar achando que não tem mais jeito, você pode estar achando que passou muito tempo, mas deixa eu falar uma coisa para você: não vai ser você o primeiro a dizer que perdeu uma batalha com Cristo. Não vai ser você. Sabe,
Jesus, ele exige que nós nos levantemos para que a gente possa viver e experimentar o milagre que nós precisamos. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós precisamos em algum momento de uma intervenção de Deus em qualquer área que seja da nossa vida. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos a história de uma menina que se acreditava estar morta, que não tinha mais jeito. Mas a gente aprende alguns princípios aqui através desse texto. Os primeiros versículos, o texto diz que quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, chamado Jairo, que tinha ido até Jesus, Jesus viu um alvoroço, com muita gente chorando, muita gente se lamentando. Então Jesus olha e diz: por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão se lamentando? A menina não está morta, ela apenas está dormindo. Sabe, as pessoas às vezes até podem estar lamentando. Você pode já estar lamentando numa situação em que para você já acabou, é impossível, não tem mais jeito. Mas Jesus diz para ela: levanta. Por quê? Porque para Jesus ressuscitar um morto é a mesma coisa que acordar alguém que está dormindo. Para mim e para você não. Mas para Jesus, ressuscitar alguém que morreu, quando Jesus diz que ela estava dormindo, não é que ela estava dormindo, ela tinha morrido. O texto diz que a menina tinha morrido. Mas para Jesus, ressuscitar um morto e acordar alguém que está dormindo é a mesma coisa. Para Jesus, sabe, não, a Bíblia diz: porventura existe algo que seja maravilhoso demais para Deus? Porventura existe algo que seja impossível para Deus? Sabe, eu venho aqui para dizer para você: pode ser difícil para você, pode ser impossível para você, pode não ter mais jeito para você, pode não ter mais jeito para a ciência, pode não ter mais jeito, sabe, humanamente falando, mas para Ele continua sendo possível. Para Ele não mudou nada, para Ele o grau de dificuldade não aumentou, porque para Ele ressuscitar alguém ou acordar quem está dormindo é a mesma coisa. Quem está me entendendo? Nós é que limitamos o poder dele na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos o papel do diabo. Às vezes o diabo nem precisa, ele fica de férias com a gente, porque a gente faz o papel dele, que é a gente ficar colocando dificuldade. A gente não dá mais tempo, já passou muito tempo, mas é muito difícil, mas não. O nosso papel é crer, o nosso papel é continuar crendo, o nosso papel é continuar buscando, o nosso papel é continuar lembrando de quem Ele é. Sabe, há situações que realmente são impossíveis para nós, mas a gente precisa entender e lembrar que para Ele as situações elas são todas iguais. Então pare de olhar para a circunstância e comece a olhar para quem pode mudar a circunstância, seja ela qual for. Pare de olhar para a gravidade e comece a olhar para aquele em quem a Bíblia diz que não existe nada que seja maravilhoso demais para Ele. E eu quero refletir com você sobre alguns passos para viver um milagre, porque todo mundo precisa de um milagre. Quem aqui já precisou ou precisa de um milagre? Levanta a mão. Todos nós precisamos. Agora, sabe qual que é o problema? É que todos nós queremos um milagre, mas muitas vezes nem todos nós estamos dispostos ao processo que nos leva a um milagre. Porque quando você olha na Bíblia, não tem um milagre, pastor Ezequiel, que aconteceu por acaso. Não tem um milagre que a pessoa estava ali do nada, sem fazer nada, e pum, milagre aconteceu, não. Todo milagre, ele envolve um processo de busca, seja um processo de quebrantamento, seja um processo de humilhação, seja um processo de pedido. Todo milagre, ele envolve um processo. Diga comigo, diga: todo milagre, ele envolve um processo. O problema é que a gente quer um milagre, mas não quer o processo, e aí não vai. E eu quero refletir com você sobre alguns passos para você viver o milagre, porque eu creio que Deus continua fazendo milagres, eu creio que Deus continua vivo, eu creio que Deus continua sendo todo poderoso, eu creio que Deus continua ilimitado para todas as coisas, eu creio que Deus continua sem estar limitado a nada. Agora, o que eu preciso fazer para eu desfrutar disso na minha vida? O primeiro passo que nós aprendemos aqui, com a primeira ação de Jairo. Jairo era um líder da sinagoga. E o líder da sinagoga, ele era um homem muito ocupado. Ele tinha muitas responsabilidades. Mas a gente olha e vê que Jairo, mesmo sendo o líder da sinagoga, ele teve tempo, ele teve prioridade
para buscar a Jesus, para ir até Jesus. Pode parecer algo simples, a gente ter tempo, né? Mas não é. Parece algo simples, mas não é. E por não ser simples, é extremamente valorizado por Jesus. Sabe, o tempo que você reserva para Deus revela a importância que Deus tem para você. Jesus disse: me diz onde está o teu tesouro. O que é tesouro? Tesouro fala de algo de valor, sim ou não? Tesouro fala de algo de valor. E Jesus diz: me diz onde está o teu tesouro, que eu vou dizer onde está o teu coração. Eu diria de uma outra maneira: me diz com que você gasta mais o teu tempo, e eu vou te dizer quem é o teu Deus. Por que buscar a Jesus, por que a atitude de Jairo, de ir até Jesus, chamou a atenção de Jesus? Porque deixa eu te falar uma coisa: tempo é a moeda mais preciosa que você tem hoje. A moeda mais valiosa hoje se chama tempo. Se você perder $1.000, você consegue recuperar, mas 10 minutos que passou da sua vida não volta mais. E quando você tira tempo para estar com Ele, você está dizendo para Ele que Ele é prioridade na sua vida. Você está dizendo para Ele que você não depende do teu trabalho, que você não depende das tuas próprias forças, que você não depende de você mesmo, que você depende dEle. O teu tempo revela teu nível de dependência. E isso não é difícil de entender. Me diz onde você investe a tua maior parte do tempo. Me diz quais são as tuas prioridades, e eu vou te dizer quem é o teu Deus. É simples. Mateus 6,33, Jesus vai dizer: quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí a gente faz o inverso. A gente busca, aqui não, lá no Acre. Eu sei que aqui ninguém, esse problema o pastor não tem aqui, mas lá no Acre, pastor Adriel, tem pessoas que olham Mateus 6,33 e ele sabe que Deus está dizendo: se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, a minha presença, todas as outras coisas eu acrescento. Aí sabe o que eles fazem lá no Acre? Eles buscam primeiro as outras coisas. Se sobrar tempo, aí ele vai buscar Deus. Aí quer viver milagre. Não vai viver, querido. Vai viver religiosidade, vai viver uma vida marrom. O que é uma vida marrom, pastor? Marromeno. Mas não vai viver coisa extraordinária, não vai viver milagre. Sabe por quê? Milagre, coisa extraordinária para quem tem tempo para Deus. Coisa extraordinária para quem tem Deus como prioridade. Sabe, Deus está mudando hoje a tua prioridade. Deus está iniciando hoje uma estação de milagre na tua vida, uma estação de milagre na tua casa. Mas antes de fazer um milagre fora, Ele precisa fazer dentro. Ele precisa mudar as tuas prioridades. O que o inimigo quer, de maneira muito sutil, é tirar Deus do único lugar que Ele pode estar na minha vida e na sua, que é o primeiro. Só há um lugar para Deus na nossa vida, que é o primeiro. Se não for, você nunca vai viver aquilo que Ele tem para Ele. É por isso que precisa fé, precisa coragem. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que crescem veriam a glória de Deus. Quem tem coragem de priorizar Deus, vê milagre, vê coisa extraordinária acontecendo. E como eu disse no início, pode parecer fácil. Jairo foi lá buscar Jesus, pode parecer fácil, mas não é. Sabe, isso move o coração e a mão de Deus em seu favor. O texto diz: então chegou ali. Se ele chegou, é porque ele foi em busca. É porque ele saiu. Sabe, o líder da sinagoga, alguém muito ocupado, com grandes responsabilidades, com muitos compromissos, mas alguém que mesmo em meio aos seus compromissos, ele teve tempo para ir até Jesus. Se você deixar Deus mudar as suas prioridades, você vai virar uma chave para uma estação de milagres na sua vida. Eu sei do que eu estou falando. Sabe, quem quer viver milagre precisa ter tempo para ir até Jesus. O segundo passo para o milagre na vida de Jairo, na filha dele, que nós aprendemos com ele, é que ele, mesmo ocupando um cargo importante, chefe da sinagoga, além de trazer muitas responsabilidades, muitos compromissos, era um cargo que dava uma posição, um status social muito grande para ele. Mas mesmo sendo o líder da sinagoga, ele não teve problema em se prostrar aos pés de Jesus. O versículo 22 diz: vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés.
Ah, pastor, mas isso é simples. Parece simples, mas não é. Se nós queremos viver uma vida de milagres, é necessário ter a humildade de nos prostrar diante dele. Pode parecer fácil. Quanta gente que anda fingindo que não precisa de milagre. Casamento está acabando, a vida financeira está assim, a vida do filho está... Mas a pessoa chega na igreja, ela precisa manter uma aparência e ela fingindo que não precisa de milagre. Na hora do louvor, na hora da adoração, ela está assim, ó. Pode nem chorar para ninguém ver. A Bíblia diz que Naamã, quando ele vai até o profeta, e Naamã precisava de um milagre, ele precisava ser curado da lepra. E a Bíblia diz que ele esperava que o profeta saísse e recebesse ele com toda a pompa, com tudo. E a Bíblia diz que o profeta manda o seu servo ir lá e dizer: vai lá no rio Jordão, que era o rio mais simples da região, e mergulha 7 vezes. A Bíblia diz que Naamã fica irado. Por quê? O orgulho que estava dentro dele. Como rei, como comandante do exército do rei da Síria, ele esperava ser tratado de outra maneira. Só que Deus, antes de fazer o milagre fora, precisava fazer o milagre dentro dele. Antes de Deus curar a lepra, Deus precisava curar o orgulho. Tem coisas que Deus só vai fazer fora se Ele fizer dentro. Se Ele não te der, se Ele não quebrantar, se você não quebrantar seu coração, se você não tiver humildade para se prostrar diante dEle, sabe, se você não deixar Ele ser o verdadeiro Senhor da tua vida, não adianta, você não vai viver milagre. Você pode vir para a igreja o tempo que vier. O que vai destravar, o que vai abrir a porta de uma nova estação de milagre para a sua vida é um coração quebrantado, é um coração humilde, capaz de se prostrar diante dele, capaz de clamar, capaz de chorar, capaz de se derramar, capaz de pedir ajuda, capaz de reconhecer que precisa de um milagre. Porque enquanto você, sabe, enquanto o teu orgulho te impedir, parece simples para Jairo, mas não é. Ele é um homem de posição na sociedade. Não era simples para ele chegar lá e se prostrar diante de Jesus. Até porque Jesus era uma persona não grata naquela cultura. Jesus estava causando um rebuliço. Jesus não era a melhor companhia naquele momento. Mas ele não tem problema de chegar lá e se prostrar. O orgulho, ele nos faz fingir que não precisamos de um milagre. E ele impede de ver ele nos impede de ver nossas verdadeiras necessidades. O orgulho nos faz nos enxergar de uma maneira diferente. Sabe, a gente sabe que Jesus é o Salvador da humanidade. A gente sabe que Jesus pode todas as coisas. A gente sabe que Jesus é todo poderoso. Mas a gente tem dificuldade em ser como Jairo. A gente tem dificuldade de se prostrar. Quem quer viver milagre precisa ter humildade para se prostrar aos pés de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A humildade, ela deixa o teu coração como um terreno fértil. A humildade deixa teu coração como um terreno fértil. Qualquer semente que for lançada ali, ela vai produzir frutos. Ela vai produzir milagres. A Bíblia diz que há um coração quebrantado, jamais, diga comigo, jamais desprezará, ó Deus. Jairo não deixou que o seu status, que a sua posição o impedisse de se prostrar. E o terceiro passo que nós aprendemos com Jairo é selecionar bem com quem vamos andar e continuar crendo independente do que os outros falam. Olha o que o texto diz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. É por isso que os ambientes que você frequenta e as pessoas com quem você anda determinam o que você vai viver. Vou repetir. Os ambientes que você frequenta e as pessoas com quem você anda vai determinar o que você vai viver. Perceba que as próprias pessoas da casa de Jairo já tinham desistido. Pessoas da casa de Jairo chegaram e disseram: não incomoda mais o mestre. Sabe, tem pessoa da tua casa que não vai acreditar, tem gente perto de ti que não vai acreditar, mas você precisa continuar acreditando. Não tem problema nenhum se ninguém acreditar. Se você continuar crendo, você vai ver o milagre acontecer. Jesus diz para Jairo: continua crendo. O pessoal chega, já acabou. Cuidado com as vozes que você vai ouvir.
Cuidado. Sabe, quando não der para evitar os incrédulos e os pessimistas, Jesus ele tem uma chave. Ele tem aqui para você, ele vai dizer: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus ouviu quando eles dizem para Jairo: não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre. A Bíblia diz: Jesus não fazendo caso do que eles disseram. Ei, para de dar importância àquilo que os outros falam, para de dar importância às vozes que estão levando à incredulidade, e passa a dar ouvido àquilo que a Bíblia diz ao teu respeito e aquilo que a Bíblia diz acerca de quem ele é. É como se Jesus dissesse: Jairo, dá ouvido para eles não, continua crendo, não fazendo caso do que eles disseram. Ele diz: não tenha medo, apenas continua crendo. Sabe, Deus está dizendo para alguém aqui hoje à noite: para de dar importância para o que os outros estão dizendo, para de dar importância para o que os outros estão pensando, para de dar importância para os incrédulos e passa a dar importância àquilo que a minha palavra diz, passa a dar importância a quem eu sou. Sabe, não esquece de quem eu sou. Não deixe o medo nem a dúvida entrar no teu coração. Continua crendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a dúvida tentar te fazer duvidar daquele que você serve e que você segue, duvide da tua dúvida, duvide das tuas emoções, mas nunca duvide daquilo que Deus te prometeu. As nossas emoções por vezes tentam nos fazer duvidar, mas ao invés de duvidar dele, duvide das suas emoções. Não dê ouvido, não faça pouco caso, não dê importância. Queridos, essa questão de estar nos ambientes certos, com pessoas certas, é tão importante para a gente viver uma vida de milagre, que olha o que Jesus faz. Quando ele diz que a menina não morreu, ele estava exatamente se referindo ao poder que ele tinha sobre a morte. Só que a Bíblia diz que estava lá o alvoroço, estava lá fora, e quando ele diz que a menina está dormindo e não morreu, a Bíblia diz que as pessoas riram. Eu já vi isso em algum lugar na Bíblia. Quando Deus diz que vai dar um filho a Abraão e Sara, os dois já avançados de idade, Sara não podia mais gerar, Abraão não podia mais gerar, e a Bíblia diz que quando Deus diz que eles vão ter um filho, daqui a 1 ano você vai estar com um filho no braço, o que Sara fez? Riu. Eu não sei aqui, mas lá no Acre, quando a pessoa não confia ou ela não acredita em algo, você fala em algo, ela fala, ela ri, ela dá aquele sorriso. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali fora, quando ele disse que a menina não estava morta, que ela estava dormindo, eles riram. Quem crê pode até chorar no início, mas ele vai sorrir no final. Entenda isso. Sabe, quem crê pode até chorar no início, mas vai rir no final. Sara, 1 ano depois, estava com o filho nos braços, sim ou não? 1 ano depois a promessa havia se cumprido. E essa questão de quem vai estar com você é tão importante, que olha o que Jesus faz. No versículo 40 diz que eles começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele. Lembra quem era? Pedro, Tiago e João. Ele pega só os discípulos, o pai e a mãe, e entrou onde se encontrava a criança. O que Jesus está dizendo? Quem não crê, da porta para fora. Eu só quero aqui dentro quem crê, porque para ver milagre, em ambiente de milagre, só acontece milagre onde tem pessoas que creem. Ei, presta atenção com quem que você está andando, presta atenção a quem você está emprestando os teus ouvidos, presta atenção com quem você está gastando o teu tempo. Sabe, porque Jesus diz: ei, vocês que riram, quem não crê, da porta para fora. Da porta para fora, da porta para dentro, só quem acredita, só quem crê. É por isso que, se você quer viver uma vida de milagre, você tem que selecionar muito bem os ambientes que você vai frequentar e as pessoas com quem você vai andar, porque isso vai definir o que você vai viver. Nós temos recebido tantas palavras proféticas. Há 2 anos atrás nós estávamos numa conferência em Chapecó. Eu ministrei, depois sentamos na frente, eu e minha esposa, e ficamos assistindo um profeta ministrar. Já no final da mensagem ele chama eu e a minha esposa.
E ele libera uma palavra, ele diz: Deus está mandando eu dizer para você que você vai ser conselheiro do governador do seu estado. 2 anos atrás, fazia sentido nenhum. Há 1 mês atrás, eu e a minha esposa batizamos o governador. 2 anos depois. Mas sabe por que a palavra se cumpriu? Porque eu recebi. Mas sabe por que eu recebi? Porque eu estava no ambiente certo. Eu não sei o que você tem feito às quintas-feiras à noite ou aos domingos de manhã, porque os ambientes que você frequenta determinam o que você vai viver. Por quê, pastor? Porque determina o que você vai ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então entenda como Jesus cerca-se de pessoas que creem, cerca-se de ambientes de fé, sabe, que vão ajudar você a perseverar, que vão ajudar você a continuar crendo, sabe. Os que creem sempre vão ser em menor número, mas vão ser os que mais têm impacto na nossa vida. Os que creem nunca serão a maioria. Se você é daqueles que costuma ir com a maioria, você vai ter muita dificuldade de viver milagre. Porque os que creem sempre são em menor número, mas são aqueles que mais vão interferir, influenciar e impactar na nossa história. Deus usou pessoas para mudar a nossa história de vida. E por que Deus usou essas pessoas? Porque nós estávamos no lugar certo, na companhia das pessoas certas. Quem quer viver milagre, seleciona onde e com quem anda e continua crendo, independente do que os outros falam. Jairo priorizou Jesus, teve tempo para Jesus, ele foi prioridade na vida dele, mesmo tendo tantos compromissos. Jairo teve humildade para se prostrar aos pés de Jesus, mesmo ocupando uma posição de destaque, e ele continuou crendo, mesmo quando a maioria, inclusive as pessoas da sua própria casa, já haviam desistido. Resultado: milagre realizado com sucesso. Diga comigo: milagre realizado com sucesso. Se Jairo fica na casa dele, só chorando, reclamando, murmurando, a filha dele teria continuado morta. Se Jairo vai até Jesus, mas não tem humildade para se prostrar, a filha dele continuava morta. Se Jairo vai até Jesus, se prostra, e quando chega lá naquele ambiente, ele ouve as vozes contrárias e ele para de crer, a filha dele continuava morta. Mas ele teve tempo, ele se prostrou e ele continuou crendo, independente do que ele estava ouvindo. Eu vim aqui hoje à noite trazer para você 3 passos simples para você viver milagres. Deus continuou o mesmo. A pergunta é: será que nós temos a capacidade de sermos aquelas pessoas que foram as que receberam milagre na Bíblia? Porque a gente quer os milagres que elas viveram, mas às vezes a gente não quer viver o processo que elas viveram para poder desfrutar do milagre. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 41 e 42 diz: tomou pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua situação, e é muito bom quando eu prego numa igreja pela primeira vez, que eu não conheço ninguém, porque quando Deus fala, não fica dúvida de que foi Ele. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje à noite. Eu sei. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam priorizar mais a Deus. Ah, pastor, priorize Deus e você vai ver o que Ele vai fazer. Você não pode cuidar melhor do teu trabalho do que Deus. Você não pode cuidar melhor da tua família e dos teus filhos do que Deus. Você não pode cuidar melhor de nada do que você tem, nem do que você é, do que Deus. Prioriza Ele, você vai ver o que Ele vai fazer. Prioriza Ele. Ah, pastor, mas não faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa: o princípio nunca vai fazer sentido, mas sempre vai funcionar. Nós não fomos chamados para viver pelo que a gente vê, pelo que a gente entende. Nós somos chamados para viver pelo que a gente crê. Tem gente aqui que Deus está mudando as prioridades.
não vai ter mais nada mais importante para você nesses 2 dias da semana, pelo menos, do que estar na presença de Deus, do que estar no ambiente certo, na presença das pessoas certas, para ouvir as palavras certas, para viver o milagre que você precisa. Parece simples, mas não é simples. Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não priorize, porque ele sabe que se você priorizar, o milagre vai acontecer. E se o milagre acontecer, o nome dele vai ser glorificado. Tem pessoas aqui que sabe que precisa se prostrar, que precisa se render. Você precisa entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Se prostre, não se preocupe com quem está do lado, sabe? Não se preocupe com o que vão falar, se preocupe com o que Deus vai fazer. Sabe, deixa a vaidade, deixa o orgulho, sabe, deixa a vergonha, deixa a timidez de lado. Se prostra, se quebranta diante dele, que você vai ver o que ele vai fazer. Pessoas que precisam, chegaram aqui talvez pensando em desistir, talvez pensando que não tinha mais jeito por causa de palavras que ouviram. Deus trouxe você aqui hoje à noite, me trouxe do Acre para te dizer: ei, não dá atenção ao que os outros estão falando. A Bíblia diz, Jesus diz para Jairo, não fazendo pouco caso do que eles falaram, para de dar ouvidos ao que os outros estão falando, porque eles não conhecem o Deus que você conhece. Eu quero orar por você que precisa de um milagre, você que quer priorizar Ele a partir de hoje. Eu não sei se eu posso chamar aqui na frente. Você que decide que a partir de hoje as tuas prioridades precisam mudar. Você que quer hoje começar a se prostrar diante dele, quebrantar o teu coração, sabe, reconhecer, parar de fingir que não precisa de milagre. E você que quer continuar crendo, independente do que você está ouvindo. Se você precisa desse milagre, sai do teu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu queria que toda a igreja estivesse orando. Se o Ministério de Louvor puder estar conosco aqui, sai do teu lugar e vem. Ele só precisa que você priorize Ele, que você tenha tempo para Ele, que você tenha humildade para reconhecer que você precisa do agir dEle. Dizer assim: Senhor, se o Senhor não agir, não tem jeito. Dizendo: Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação, só o Senhor pode reverter o quadro. Sabe, quando você diz isso para Ele, você está se humilhando, você está reconhecendo a tua incapacidade. Sai do teu lugar e vem, porque hoje Deus está virando as chaves, Deus está estabelecendo uma estação de milagres sobre a sua vida. Se você der ouvidos àquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração, se você estiver disposto a obedecer, você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai parar de ouvir testemunho, você vai começar a contar teus testemunhos. Acabou o tempo de ouvir testemunho, chegou o tempo de contar teus testemunhos. Sai do teu lugar e vem. Quando você sai do seu lugar e se movimenta, você está dizendo para Ele: eu preciso do Senhor, eu reconheço que eu não consigo sozinho. Pode parecer simples, mas não é. Isso chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção de Deus. Abra sua boca agora e comece a clamar. Abra sua boca e apresenta para Ele a tua necessidade. Apresenta para Ele a tua luta. Apresenta para Ele a tua dor. Aleluia. Aleluia. Sim, Pai. Eles estão diante do teu altar, decidindo priorizar o Senhor, decidindo ter tempo para te buscar, para estar na tua presença, para estar no lugar certo, na companhia certa, para ouvir a palavra certa, para ver o milagre acontecer. Eles estão aqui porque reconhecem, se prostrando diante de ti, dizendo: Senhor, se o Senhor não agir, nada eu posso fazer. Eles estão aqui porque eles decidem permanecer crendo. Eles decidem não dar ouvido ao que as circunstâncias, ao que as vozes incrédulas estão falando. Eles decidem continuar crendo, independente do que eles estão vendo. Não fomos chamados para andar pelo que vemos,
Fomos chamados para andar pelo que cremos. Independente do que você está vendo, independente do que você está ouvindo, continua crendo, continua crendo. Jesus está dizendo: não dá ouvido para eles, não esquece de quem eu sou. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é um Deus que muda. O Senhor faz um milagre dentro para poder fazer fora. Em nome de Jesus, que nessa noite prioridades estejam sendo mudadas, que nessa noite coração estejam sendo quebrantados, que nessa noite fé esteja sendo renovada, porque nós cremos que hoje o Senhor começa uma estação de milagres, uma estação de coisas extraordinárias no meio do teu povo. Sim, Pai. Levante a sua mão. Levante a sua mão, você que crê. Levante a sua mão. Recebe a cura. Oh, aleluia. Recebe a unção. Receba de Deus. Receba o poder do Espírito Santo para mudar suas prioridades, para confiar nele como você nunca confiou. Receba o poder do Espírito Santo para se prostrar diante dele como você nunca se prostrou. Receba o poder do Espírito Santo para crer como você nunca creu. E receba uma nova estação. Receba uma estação de milagres. Aleluia, aleluia. Hoje começa o que aqui? Você me falava hoje? O clima, a estação. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia de uma nova estação aqui. O Espírito Santo me lembrou agora. Não é apenas o início de uma nova estação climática, é o início de uma nova estação na tua vida, é o início de uma nova estação na tua casa, é o início de uma nova estação nos teus negócios. É o início de uma nova estação na tua vida espiritual. É o início de uma nova estação, de novas prioridades, de novas atitudes diante dele. Meu Deus. Testemunhos serão contados dessa noite. Testemunhos serão contados. Marque. Você vai dizer, no primeiro dia do verão de 2023, Deus começou uma nova estação na minha vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Vamos cantar o Shaddai, grite bem alto, vai, recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Isso, da mesma forma que nós estamos agora, nós sabemos que nós não podemos terminar esse culto sem antes fazer essa pergunta. O pastor Marquinhos acabou de falar aqui que hoje se começa uma nova estação nos Estados Unidos, o verão. Hoje é o primeiro dia do verão. E com toda nova estação precisa haver uma nova decisão. Precisa haver uma mudança de caráter. Uma aceitação de Deus sobre a sua vida. E eu não posso terminar esse culto sem fazer essa pergunta. Talvez você entrou aqui hoje e você ouviu essa mensagem maravilhosa, poderosa, que Deus deu ao pastor Marquinhos. Passos para que nós possamos viver uma vida de milagre. E o maior passo e o primeiro passo que você precisa fazer é aceitar que Jesus entre na sua vida e mude você por completo. Que Deus possa fazer morada no seu coração, que você possa ser verdadeiramente transformado de dentro para fora. Pastor Adriel, você não conhece
o meu passado, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu fiz ontem, não sabe o que eu fiz hoje de manhã, os pensamentos na minha mente, as palavras que saem da minha boca. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem algo especial para a sua vida. E o mesmo Deus que mudou a minha, mudou a vida dos pastores, mudou a vida daqueles que já estão aqui, tantos, centenas de pessoas, milhares de pessoas durante esses 15 anos, 16 anos, tiveram a vida transformada através de uma decisão. E hoje você tem essa oportunidade. A igreja toda de olhos fechados, por favor. Talvez você ouviu essa mensagem e está dizendo: pastor Adriel, eu preciso aceitar esse Jesus. Talvez você nunca aceitou, ou então você é uma pessoa que está afastada dos caminhos, e você está dizendo: pastor Adriel, eu preciso voltar para os caminhos, eu preciso voltar aos propósitos de Deus, às promessas de Deus. E essa pessoa, se você está aqui hoje e você nunca aceitou Jesus, ou está voltando novamente, com todos com os olhos fechados, eu quero que você levantasse a sua mão para que eu possa te dar um abraço, para que eu possa ver você, para que eu possa orar por você. Não tenha medo, eu só quero te dar um abraço. Você está aqui e está dizendo: pastor Adriel, eu preciso dessa mudança na minha vida. Rapidamente levante a sua mão, não fique com medo. Não fique com medo. Onde você está, nós queremos orar por você. Eu estou vendo uma mão levantada ali atrás, aleluia. Eu estou vendo outra mão levantada ali, glória a Deus. Intercessores, consolidação, por favor, se acheguem rapidamente. Se você está aqui, você ainda tem tempo, levante a sua mão. Se você ainda quer aceitar esse Jesus, eu tenho certeza que é algo que vai mudar a sua vida, mudar a sua história. Traga eles aqui na frente, por favor. Rapidamente, isso. Igreja, vamos, no céu está tendo festa. Nós também vamos fazer festa. Aleluia. Aleluia. Louvor, canta para mim, por favor. Isso, vai cantando enquanto nós vamos orando. Se você ainda está aqui, ainda quer essa decisão, mas recebe a cura. Isso, você vai ver se tem alguém do seu lado que está precisando receber uma oração. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. A palavra foi pregada, a palavra foi lançada, a semente foi lançada. Isso, oh, mas recebe a cura, recebe a unção. Aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção.
Será que você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Eita, Deus lindo. Nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus completamente, né? Nós já